conosco, meus irmãos. Estarei ministrando a palavra do Senhor nesta manhã, em 1 Samuel, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu pensei essa semana, um dia tão importante, para nós, somente para nós filhos, o Dia das Mães. Quem que não é filho, né? Não existe, não tem como não ser filho, E orei ao Senhor, pedi a Deus para que me desse uma mensagem, para, pode-se dizer assim, homenagear, as mães, porque é de suma importância, A gente está valorizando nossas mães, nossas mulheres guerreiras, que pode-se dizer que é a base assim da família, porque uma família sem uma mãe, como é difícil, Uma família sem uma mãe é complicado, é muito difícil. Os filhos, tomar um rumo assim, pode-se dizer, sem a companhia da mãe, sem estar com a mãe do lado. Glória a Jesus. E eu orando ao Senhor, Deus me trouxe, eu ia ministrar sobre falar de outra mãe, mas o Senhor Jesus me deu, essa mensagem aqui, uma mensagem que eu nunca preguei, nunca falei sobre Ana, e o Senhor tocou no meu coração para que eu ministrasse essa palavra. Glória a Jesus, palavra bem conhecida dos irmãos. Eu não quero me alongar bastante hoje, meus irmãos, que eu sei que chegando em casa, os maridos vão fazer um almoço para as mães, eu sei que deve estar tudo preparado lá, já comprou tudo, eu sei que está lá, eu sei que chegar em casa, a mãe vai sentar no sofá, esperar os maridos fazer o almoço ali do Dia das Mães. Eu conheço os irmãos aqui, eu sei que eles são uma bênção, então não vou me alongar muito, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ixi, os irmãos agora no estreito. Amém? 1 Samuel, capítulo 2. Glória a Deus. Capítulo 2, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 em diante. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija assim no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os efeitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o montouro exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre este mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados dos céus, troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei,
e exalta o poder do seu ungido. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, amém, aplaudindo ao Senhor. Glória a Jesus, muitíssimo Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor. Graças te dou, ó Pai, por essa palavra, Senhor. Pai amado, repreende neste momento tudo que não é teu, tudo que não vem da tua parte, Senhor. Pai amado, que não seja eu, Senhor, falando, Senhor, neste momento, mas seja eu usado pelo teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, repreende tudo aquilo, Senhor, que venha nos impedir, Senhor, de falar, de entender a tua palavra, Senhor. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Palavra abençoada, bem conhecida, amém? Sobre Ana. Yes. Aqui, se fosse dar um tema, né, seria Ana, uma mulher de oração e de atitude. Glória a Deus. Irmãos, né, vemos aqui Ana, essa mulher a qual ali era estéril, né, casada ali com Eucana, o homem a qual ali amava a sua mulher. A palavra de Deus nos diz, né, que ele amava até mais do que a sua outra esposa, do que Penina. Glória a Deus. Mas eu imagino essa mulher, glória a Deus, vendo ali Penina, a esposa do seu marido amado, né, a sua segunda esposa, e que tinha filhos ali. Tinha filhos, mas ela não tinha. Glória a Deus. Eu imagino o coração dessa mulher. Porque quem não é a mulher que se casa e tem vontade de ter filhos, né? Quem é essa mulher que se casa e não planeja ter filhos com seu esposo, né? Ter uma família abençoada? Porque uma família constitui não só de marido e mulher, não que não seja uma família, é sim, mas uma família precisa ter uma semente ali, né? Precisa ter aquela alegria de ter um filho, uma filha dentro de casa. E eu imagino a angústia dessa mulher, irmãos. Ana, glória a Deus. E neste capítulo 2 de 1 Samuel está registrado uma das orações que indica que Ana era uma mulher de oração. Glória a Deus. Ana ali, ela não era uma mulher, simplesmente uma mulher comum, pode-se dizer assim, né? Ana era uma mulher de oração, que apresentava ali as suas angústias, né, os seus problemas na mão do Senhor. Glória a Deus. Quando lemos, irmãos, essa parte da oração de Ana, podemos crer, né, que diante de uma situação difícil, né, que você olha assim, não tem mais nada, nada pode resolver, a única solução é orar. Glória a Deus. Quando olhamos, irmãos, para um lado, para o outro, não achamos, né? Não achamos uma alternativa, não vemos solução, que não tem mais como fazer nada com nossos braços. O que Ana podia fazer aqui? Glória a Deus. Naquela época a medicina não era como a de hoje, né? Não tinha, pode-se dizer assim, essas clínicas que faz, né, esses tratamentos para a mulher poder engravidar, as inseminações artificiais, né? Mas Ana não tinha outro recurso senão rogar ao Senhor. Ana não tinha outro recurso senão orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E Ana orava ao Senhor. E isso é um exemplo, né? Não só para as mães, não só para as mulheres, mas para nós, homens e mulheres do Senhor. Glória a Deus. De repente você tem lutado uma luta travada. Glória a Deus. Tem passado por uma situação difícil que aos seus olhos não tem mais solução, não há mais saída, né? Não tem para onde ir. E a Ana nos dá, glória a Deus, essa, pode-se dizer assim, esse exemplo de orar. Glória a Deus. De buscar ao Senhor. E muitas das vezes, irmãos, queremos resolver os problemas, muitas das vezes com as forças do nosso braço. Queremos resolver do nosso jeito, né? E muitas das vezes quebramos a cara, tomamos decisões precipitadas
porque não oramos ao Senhor, não buscamos a face do nosso Deus, principalmente, irmãos, quando se trata de filhos. Principalmente quando se trata de filhos. Glória a Deus. Nós, pai, nós, mães, muitas das vezes, queremos resolver da nossa maneira, do nosso jeito, e muitas das vezes tomamos a decisão errada. E aquilo que podia lá na frente ser resolvido, lá na frente podia tomar um rumo correto, um rumo certo, glória a Deus, e muitas das vezes acontece ao contrário. Às vezes, em vez das coisas se ajeitarem, se arrumarem, muitas das vezes piora a situação. Principalmente se tratando de filho. Glória a Deus. Essa semana a gente foi testemunho, fomos testemunhos de algo que aconteceu por falta de oração, por falta de diálogo dentro da família, dentro da casa. Ali achando que muitas das vezes a ignorância, a estupidez ia resolver o problema dentro do lar. E aquilo que podia se tornar uma bênção, virou algo muito triste. Glória a Deus. Por falta de sabedoria, por falta de pedir direção ao Espírito Santo, de pedir direção a Deus. E quantos lares, irmãos, estão desfeitos? Quantos pais sem falar com seus filhos, quantos filhos sem falar com seus pais, sem falar com as suas mães, por falta de sabedoria, de um, de outro, não só, muitas das vezes da parte do pai, da mãe, mas da parte dos filhos também, por não depositar os problemas na mão do Senhor, de não orar, glória a Deus, aleluia. E Ana busca ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Porque Ana, irmãos, em sua oração disse aqui, o Senhor que tira a vida, empobrece, enriquece, abaixa e exalta. O Senhor dizendo assim, ó Senhor, tudo é do seu jeito, Pai. O Senhor que vai tomar as rédeas da minha situação. Glória a Deus. O Senhor é aquele que tem controle de tudo. É o Senhor a qual Ele cuida, a qual dá vida, a qual tira. Senhor, tudo é feito conforme o Teu querer e a Tua vontade, irmãos. E sabemos que o querer e a vontade de Deus, glória a Jesus, é perfeita e agradável. Glória a Jesus. A gente tem exemplo aqui, de esposa de Abraão, a qual Sara, em vez ali de esperar no Senhor, ela tomou uma situação precipitada, uma decisão precipitada, e a qual trouxe tristeza para dentro do lar, trouxe dor de cabeça ali para aquela mulher, porque em vez dela apresentar a sua causa na mão do Senhor, não que ela não fez isso, mas assim, irmãos, se precipitou, a qual permitia ali que a sua serva com a sua criada tivesse filho ali com seu esposo. E ela trouxe uma situação complicada para dentro do seu lar, trouxe uma disputa ali, pode-se dizer que desnecessária, porque ao contrário de Penina, Agar era serva de Sara, mas Penina era esposa de Eucana. Olha que situação diferente. Glória a Deus. Ali, a Ana aqui não podia fazer nada, pode-se dizer assim, contra Penina, porque também era esposa. Glória a Deus. E olha a situação dessa mulher. E ela apresenta ao Senhor, glória a Jesus. Mas quando lemos, irmãos, aqui a história de Ana, vemos que suas orações também eram acompanhadas de atitude, glória a Deus. Porque, irmãos, primeiro, a gente aprende aqui com Ana, antes da atitude sempre vem a oração.
Porque quando nós oramos, nós pedimos direção ao Senhor, antes de tomar uma atitude. E quantas das vezes, irmãos, nós queremos tomar uma atitude, mas sempre quando nós oramos, o Senhor nos dá direção diferente. Quantas das vezes a gente coloca algo no coração, e Senhor, eu vou fazer agora, Pai, eu vou fazer do meu jeito, e você ora ao Senhor, e o Senhor te dá outra direção. Que a gente venha aprender, irmãos, que a oração, né, sem atitude, ela também não é válida, glória a Deus. Mas a oração tem que vir primeiro, glória a Deus. De repente, eu e você temos algo no coração, às vezes estamos insatisfeitos com algo, né, queremos tomar, né, a atitude com nossos braços, mas nós oramos ao Senhor e o Senhor fala, não, agora não. Não é no seu tempo, é no meu tempo. E nós aprendemos isso, irmãos, glória a Deus, sobre Ana. Ana era uma mulher de atitude, uma mulher de oração, mas também uma mulher de atitude. E aqui, irmãos, eu quero falar para os irmãos algumas atitudes que acompanharam a oração de Ana. Amém? A primeira atitude aqui, Ana soube suportar o tempo da adversidade. Glória a Deus. 1 Samuel aqui 1-6. Glória a Deus, eu vou estar lendo para os irmãos. Houve em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções, deste a Penina, sua mulher, e todos os filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Glória a Deus. Você vê, irmãos, que o próprio Deus ali tinha deixado Ana estéril. Glória a Deus. E Ana, irmãos, soube lidar com sua humilhação e, consequentemente, as provocações de Penina. Glória a Deus. Ana chorava, mas nós não vemos, irmãos, Ana murmurando. Glória a Deus. Não vemos Ana reclamando. Glória a Deus. Praguejando e revidando as ofensas. Glória a Jesus. Ana, irmãos, nos dá esse exemplo. Glória a Deus. Ana soube suportar o tempo da adversidade. Glória a Deus. Ana soube suportar. E quantas vezes, irmãos, essa palavra, ela, igual eu costumo falar, ontem eu estava até conversando com um pastor, e como a palavra do Senhor, irmãos, ela fala conosco. Quando você lê a palavra do Senhor, quando você se programa para estar ministrando a palavra do Senhor, como ela fala conosco, meus irmãos. Como ela primeiro nos trata, primeiro ela fala em nossos corações, para a gente poder falar para os irmãos. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, ela sempre nos trata, meus irmãos. Ela sempre, vem ao nosso encontro, para a gente poder falar, glória a Deus, para a igreja do Senhor. Glória a Deus. E aqui, irmãos, eu aprendo muito, glória a Deus, com Ana. Porque a Ana, irmãos, você não vê em nenhum momento ela ali enfrentando Penina. Glória a Deus. Você não vê, glória a Deus, ela ali praguejando contra a sua rival. Não vê ali ela querendo brigar. E a palavra de Deus nos mostra aqui, irmãos, que ela tinha até motivo para zombar dela também.
Porque a palavra de Deus diz que todas as vezes que o esposo ia ali, Eucana, ia apresentar sacrifício, e quando era ali dividida ali, que no sacrifício ali tinha um momento ali dele pegar a parte ali do sacrifício, dividir ali também com as suas famílias. Glória a Deus, ele dava a maior parte, a maior porção para Ana. E olha aqui, né, a deixa, assim pode-se dizer assim, de Ana poder mostrar, peraí, você tem filhos, mas Eucana, ele me ama mais. Ele me ama mais, você tem filho, seus filhos não é nada comparado a mim. Porque ele me ama mais, ele dá a maior porção para mim. Glória a Deus, não. A palavra de Deus diz que ela simplesmente orava. Glória a Deus. E quantas das vezes, irmãos, nós podemos evitar conflitos mais ainda, né? Podemos evitar um conflito maior quando muitas das vezes, nós oramos. Glória a Deus. E apresentamos ao Senhor, em vez de muitas das vezes, irmãos, revidar. Muitas vezes brigar ali, querer, resolver com as nossas próprias mãos. Querer ir lá, né, ir de encontro, ir lá para agrejar. Irmãos, quantas das vezes, irmãos, eu tenho visto pessoas, até servas do Senhor, quando tem enfrentado uma perseguição, tem enfrentado uma calúnia que seja, praguejar, né, desejar mal para aquela pessoa, que aconteça isso, irmãos, misericórdia. Quem tem papel, irmãos, de querer fazer mal, querer afrontar, é o inimigo. Nós não. Nós, como servos do Senhor, irmãos, nós temos que orar ao Senhor, irmãos, e enfrentar os problemas da maneira correta, com direção ao Senhor. Irmãos, eu não estou falando aqui que ninguém tem que ser capacho, nem bobo de ninguém, não. Mas com sabedoria, meus irmãos, com sabedoria, glória a Deus, e com direção ao Senhor. Eu sei, irmãos, que muitas das vezes, né, devido a alguma circunstância, muitas das vezes nós temos que falar também. Não é verdade? E isso a gente sabe, irmãos. Tem coisas que a gente tem, peraí, não é bem por aí não. Vamos conversar, vamos resolver, mas, irmãos, com sabedoria. Glória a Deus, com sabedoria. Irmãos, até dentro da igreja, quantos vídeos você vê por aí, o pessoal se pegando no tapa, saindo no tapa dentro da igreja, sendo que coisa que podia sentar, conversar e ajustar a situação. Glória a Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós falamos coisas no momento da raiva, no momento da angústia, que muitas das vezes, em vez de aproximar, você afasta mais. Glória a Deus. Em vez de arrumar a situação, acaba arrumando uma confusão maior ainda. Por muitas das vezes, irmãos, nessa atitude, glória a Deus, de querer fazer algo, e muitas das vezes falamos até que não devemos, irmãos. E até não falar, muitas das vezes a gente tem que pedir direção para o Senhor. Porque, irmãos, eu sei, irmãos, que em determinadas situações, a situação é tão difícil, que você precisa falar. Você precisa se impor, e temos muitas das vezes de se impor sim, irmãos, mas com sabedoria. O inimigo, irmãos, ele precisa de uma brechinha assim, de uma palavra assim, para transformar, para fazer crescer, e trazer consequências, irmãos, que de repente lá na frente não vai ser reversível. Glória a Jesus. Devemos pedir a Deus essa sabedoria de Ana. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. No meio das provocações, das adversidades, irmãos. Glória a Deus. Não revidar. Mas se revidar, irmãos, revidar com as palavras certas, com as armas certas. Glória a Deus. Porque, irmãos, nós podemos evitar grandes conflitos, irmãos, quando a gente tem sabedoria para falar, glória a Deus, para muitas das vezes rebater uma ofensa, rebater uma calúnia. Sabedoria, glória a Deus, sabedoria. Foi isso que Ana teve, glória a Deus. Orou ao Senhor, glória a Deus. Ela foi no lugar certo.
ela foi aos pés do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. E ela, irmãos, glória a Deus, nos deixa, né, outra atitude aqui que me chamou bastante a atenção, que eu marquei aqui, irmãos. Ana não se conformou com a situação. Glória a Deus. Ana não se conformou com a situação. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 8 aqui, irmãos. Capítulo 1, versículo 8 de 1 Samuel. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está com o coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Glória a Deus. Talvez, irmãos, Eucana tenha dito, né, para Ana: você não é a única mulher, né, que é estéril, se conforme. Eu creio que tinha muitas mulheres ali estéril naquele lugar, né? A palavra de Deus não diz, mas assim, eu imagino assim, Eucana olhando para ela, falando assim: olha, né, tem muitas mulheres por aí estéril também, se conforme. Né, você não é a única que passa por essa situação, se conforme. Glória a Deus. E quantas das vezes, irmãos, quantas das vezes nós ouvimos isso? Quantas das vezes você já ouviu isso? Olha, essa situação não é só você que passa. Fulano, fulana de tal também passa. Mas você não é fulano e fulana de tal. Você é a serva do Deus vivo. Glória a Deus. E muitas das vezes, irmãos, como a palavra de Deus fala em nossos corações, irmãos, como Deus fala conosco. Quantas das vezes, irmão, nós nos se conformamos com algumas situações. As coisas estão difíceis, não está fácil para ninguém, nós sabemos. Mas quantas das vezes, irmãos, nós ouvimos, né, pode-se dizer assim, a voz do inimigo que fala no meio do seu coração: ah, para que você vai buscar? Olha, fulano de tal passa por isso também. Olha, aquela pessoa ali passa pela mesma situação. Olha a situação do Brasil, olha a situação do mundo. Se conforma. Por que você vai atrás? Se conforma. Glória a Deus. Mas Ana orou ao Senhor, meus irmãos. Ana orou ao Senhor. Ela não se conformou, irmãos. Como eu falei, com quem não é a mulher que se casa, que não quer ter sua família, quer ter seus filhos. Glória a Deus. E Eucana achou, irmãos, que por ele ser um marido, né, que amava, que cuidava dela, que ele seria melhor do que filhos para ela. Eu creio que Ana olhou para o marido assim e falou assim: Eucana, você é meu marido, você me ama, você cuida de mim, mas você não é meu filho. Você não é meu filho. Glória a Deus. E Ana não se conformou, meus irmãos. Ana não se conformou com a situação a qual ela estava. Glória a Deus. Que nessa manhã, irmãos, glória a Deus, a gente venha meditar e pensar qual é aquele sonho que você enterrou. Qual é aquilo que você já se conformou com a situação. Glória a Deus. Qual era aquele sonho que você tinha, que você apresentava ao Senhor, mas mediante as consequências, mediante as situações, você enterrou aquele sonho. Você falou assim: olha, esse sonho é para o meu irmão, é para minha irmã, mas não é para mim não. Glória a Deus. Que nessa manhã, irmãos, você venha desenterrar aquele desejo do seu coração. Aquilo que você, sabe, almejou tanto. Mas, sabe, muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de dar ouvido à palavra do Senhor e damos ouvido às pessoas que diz: olha, desiste, não dá mais. Desiste, né? Não é para você. Glória a Deus. Mas Ana não desistiu, meus irmãos. Ali Eucana quis substituir, né, o amor dele por amor, né, pelo amor de um filho. Ou ao contrário, né, substituiu o amor de um filho pelo seu amor. Glória a Deus.
Mas Ana não, irmãos. Ana orou ao Senhor, né? Ana não se contentou em ver Penina com seus filhos e ela não poder dar filho ao seu marido tão amado. Porque naquela época, irmãos, podia se dizer assim que era uma desonra, né? Uma mulher não ter filhos. Era uma desonra. E eu creio que o coração daquela mulher almejava ter um filho, né? Almejava, ela sonhava em poder abraçar os seus filhos, glória a Deus. E ela, glória a Deus, orou ao Senhor, glória a Deus. Ana não se conformou com a situação, ela não abria mão de um milagre, glória a Deus. Qual é esse milagre, meus irmãos, ao qual você tem apresentado na mão do Senhor? Qual é esse milagre que você tem pedido para Deus? Glória a Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós somos ser humano. É eu e você que somos ser humano. Glória a Deus. E muitas das vezes, irmãos, mesmo como servos do Senhor, bate o desânimo. Mesmo como servos do Senhor, a gente cansa, né? A gente bate ali o desânimo, não vou mais correr atrás disso, eu não vou mais, né? Porque está tão difícil para mim. Mas que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa, né, fortalecer as suas forças, Deus possa aumentar as suas forças nessa manhã em nome de Jesus. Que aquilo que você, irmãos, em nome do Senhor, você mãe, glória a Deus, principalmente com essa palavra, né, de hoje, voltada para a mãe, você possa, sabe, que Deus possa te dar uma injeção de ânimo nesta manhã, e aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, glória a Deus, creia que você já recebeu em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aquilo que você tem sonhado, tem apresentado na mão do Senhor, não deixa, sabe, as consequências, não deixa a situação do mundo hoje, né, te enfraquecer, não deixa a situação do mundo hoje, né, roubar esse seu sonho. Glória a Deus, que se foi Deus que colocou esse sonho no seu coração, que se foi Deus que colocou esse desejo no seu coração, creia em nome de Jesus que você vai receber para a honra e glória do nosso Deus. Glória a Deus. E a segunda atitude, irmãos, Ana não ficou prostrada. Glória a Deus. Não ficou prostrada diante da situação. Glória a Deus. 1 Samuel 1:10, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Ana, levantou-se Ana, com amargura de alma, e orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Glória a Deus. Uma palavra bem forte, né? Levantou-se Ana, como se diz assim, peraí, vou levantar, vou tomar posição, e vou buscar, vou orar por aquilo que, sabe, que eu almejo. Eu vou levantar, tomar posição e orar pelo meu filho. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, eu tenho aprendido isso todos os dias. Deus tem tratado isso no meu coração. Glória a Deus. Que muitas das vezes, irmãos, nós precisamos se posicionar. Glória a Deus. Uma coisa, não é vergonha falar isso. Uma coisa que minha esposa, ela sempre chama a minha atenção. Quando eu falo que eu quero fazer alguma coisa, eu falo, amor, eu queria tanto fazer isso. Ela, queria não. Queria é passado. Você queria, você quer. Né? E Deus usa, amém? As nossas esposas, glória a Deus, para nos levantar. Deus usa as nossas esposas muitas vezes para dar um chacoalhão assim na gente. E Deus tem usado muito a minha esposa, para honra e glória do Senhor, irmãos. Por isso, né, não tirando o foco aqui da mensagem, mas assim, o privilégio. E aqui eu sei, né, eu conheço as irmãs que tem aqui dentro, eu sei quem são as esposas que tem aqui dentro, e sei quem são os maridos, né, também, e sei como essas mulheres aqui deste lugar, né, é um exemplo para nossas vidas, né. Eu oro a Deus e não vejo assim outra mulher assim, se não fosse a minha esposa. Né? Porque muitas das vezes a mulher, a esposa tem que dar um chacoalhão assim nos esposos, não é verdade? Às vezes, né? Olha o que eu vou falar, mas é verdade, meus irmãos, é verdade. Às vezes a esposa parece que o marido às vezes
é como se fosse um filho, que às vezes tem que chegar e dar uma chacoalhada, olha, acorda para isso, ó, olha. Mas é verdade, irmãos, por isso que a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher sábia, ela edifica o lar. E às vezes, irmãos, né, eu prefiro, né, que às vezes minha esposa seja essa mulher de opinião, que fala, ó, não, chama atenção. Irmãos, quantas das vezes eu deixei de tomar uma decisão errada, porque minha esposa ali me chamou a atenção. Porque, irmãos, mulher, a esposa, a mãe, sabe, ela tem um sexto sentido, não tem como. Não tem como. A mulher, irmãos, tem essa sensibilidade de ver, sabe, que uma coisa não vai dar certo. Eu falo isso porque eu tenho visto, eu tenho acompanhado, não só minha esposa, mas outras irmãs, outras mulheres sábias, sabe? Mulher tem essa sensibilidade de olhar para o negócio e falar assim, ó, não vai dar certo, não tenta que não vai dar certo. Ou muitas das vezes vai que vai dar certo. É uma coisa bem, né, pode-se dizer assim, é algo que Deus, né, deu para a mulher. É algo que Deus deu para a mãe assim, que infelizmente o homem muitas das vezes não tem. Né? E eu vejo, às vezes, muita ingenuidade nos homens, muitas vezes nos maridos, em relação a isso, e é verdade. Em relação a isso, a pessoa, às vezes o homem está partindo para um lugar ali que a mulher só olha e fala, não vai dar certo isso daí. E às vezes o homem insiste, mas não vai dar certo isso daí. E muitas das vezes, irmãos, o cara insiste e vai dar, e às vezes não dá certo. Não estou falando que só a mulher tem razão, não é isso. Mas muitas das vezes, irmãos, nós, né, como homens, como esposo, como filhos, meu Deus, como mãe tem sexto sentido para filho. Principalmente, mãe, sabe, ela tem um faro assim, muito aguçado assim, quando vê o filho que está partindo para um lugar errado. Quando o filho chega e apresenta uma amizade que não vai dar certo. A mãe olha e vê e fala assim, olha, isso aí, ó, não é para você não, meu filho. E segue, viu? Você que é filho que está aqui, segue os conselhos da sua mãe, porque é verdade. Não que pai não tenha sexto sentido, nessa parte pai também tem um faro muito, né, apurado, porque nós somos vividos. Nós já passamos, né? Nós já fomos adolescentes, sabemos como é que é. E quantas das vezes a mãe olha para o filho, né, isso em relação à amizade, em relação a namoro, em relação aos lugares que frequenta, mãe olha e fala, olha, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, mas o filho insiste, ele bate o pé, muitas vezes ele acha que é mais sábio do que o pai, do que a mãe, acha porque tem 10, 12, 15 anos, ah não, já sou adulto, adulto o quê? Está aprendendo ainda a engatear, está aprendendo, eu falo, irmãos, por lição própria. Eu perdi a minha mãe muito cedo, com 12 anos eu perdi minha mãe. E quantos problemas eu podia ter se livrado se tivesse a minha mãe ali para falar, ó, não faz isso, não faz isso. Mas Deus é tão bom, irmãos, que Deus colocou tanta mãe na minha vida para puxar minha orelha assim quando eu era adolescente. Até hoje eu tenho contato, principalmente com uma que é uma benção na minha vida. E às vezes ela me passa na rua, como que o filho não vem visitar a mãe e eu tenho que ir lá visitar ela, que ela é uma benção na minha vida. E Deus colocou muitas mães na minha vida, né, para que hoje eu pudesse estar aqui. E Deus, né, tem dado a sua mãe. Valoriza a sua mãe, cuida da sua mãe. Porque mãe é bênção, né? Mãe é bênção. Glória a Deus. Eu vejo uma mãe com seu filho pequeno, né, instruindo ele no caminho que deve andar, e muitas vezes o filho batendo o pé, o filho falando que não, que não. Eu vejo a mãe também que tem filho adulto, que às vezes cresce, né, cria um bigodinho, a mulher já não, né, já é mulher, não, né, já virou mocinha e acha que sabe mais do que a mãe. E eu vejo a mãe com toda a paciência, com todo o cuidado e com toda, né, sua braveza, pode-se dizer assim, chamando a atenção, puxando a orelha. O homem é desse tamanho, ameaçando bater. Mas assim, é verdade, porque a mãe, sabe, tem esse sexto sentido. E a gente tem que valorizar.
Eu vejo essa mãe que já tem filho casado, já tem filha casada, mas protege, que cuida. Que muitas das vezes, quando casa, fala, agora se cuida para lá, né? Não é mais problema meu, mas às vezes não dorme à noite preocupado. Quando acontece alguma coisa, é a primeira a estar lá na casa do filho. Se vai para o hospital, é a primeira a chegar lá. Mãe é para sempre. Às vezes já tem neto, mas está cuidando. Não é verdade? Tem neto, daqui a dias tem bisneto, mas está cuidando ainda da filha. Né? Está cuidando do filho. Isso é mãe. E nós temos que valorizar, meus irmãos. Tem que valorizar demais. Valorizar muito. Né? Os filhos crescem. Glória a Deus. E a preocupação da mãe dobra. Triplica mais e mais ainda. Aí vem os netos e não se preocupa só com os filhos. Começa a se preocupar com os netos também. Não é verdade? Vem bisnetos e começa a se preocupar com os bisnetos. E toda a preocupação está nessa mãe. Né? Que desde o comecinho do seu filho, né? Desde a gravidez, 9 meses na barriga. Olha o sofrimento. Eu lembro essa abençoada aqui, meu Deus do céu, mas vomitava e foi, né, somente do Eric, que às vezes dava coisa para comer assim, do nada vomitava, meu Deus. Nós homens não passamos por isso, né? Nem um pouquinho, né? Mas é verdade, nem um pouco. Olha o valor de uma mãe, olha o valor de uma mãe, glória a Deus. Irmãos, eu imagino Maria com seu filho Jesus Cristo. Uma mulher que foi, né? Pode-se dizer assim, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Deus colocou ali um filho do Espírito Santo, ao qual ela sabia quem ele era. Sabia que não era qualquer filho, ele era diferenciado. Passou, né, pelo perigo de ser rejeitado por seu esposo, por seu noivo na época, por José, mas cuidou desse filho. Imagina o cuidado de Maria com Jesus, quando ele se perdeu ali em Jerusalém, que ficou ali, procurou, quando olhou, ele estava lá no templo, ensinando ali para os doutores, e eu creio, ela olhava e imaginava como seria o futuro deste filho, o Salvador. Agora você vê Maria, vendo Jesus fazer os milagres, Jesus, né, ressuscitar mortos, fazer cego enxergar, mas vê Jesus partindo para Jerusalém, com seus discípulos. E Jesus, mãe é mãe, mesmo que os discípulos, eu creio que mesmo os discípulos às vezes não entendiam que Jesus a todo momento falava que ia para a cruz, mas aquela mãe já sabia. Eu creio que ela já sabia, ela é o filho dela, irmãos. Eu imagino assim, porque a Bíblia ela não dá detalhes, né, do convívio assim de Maria com Jesus. Mas eu imagino essa mãe, glória a Deus, a qual levou seu filho, acompanhou seu filho. Irmãos, nós pais, vocês mãe, né, às vezes qualquer coisa que acontece com o seu filho, você fica revoltado. Se alguém fala mal do seu filho, você fica bravo. Se alguém bater, meu Deus do céu. A gente como pai, a gente às vezes, né, pode nem falar grosso. Né, às vezes a mãe, é engraçado, mãe é uma benção. Mãe, às vezes, chama a atenção do filho, chama briga, e mãe ameaça que o pai se falar grosso. Algumas das vezes a mãe, mas por que falou assim com o menino? Se a mãe muitas das vezes fala pior, ameaça bater e aquela coisa, mas é mãe. Aí imagine Maria, levando o seu filho, né, acompanhando o trajeto do seu filho ali, na via dolorosa ali, né, até a cruz do Calvário. Glória a Deus. E ver seu filho ali, porque ela não tinha mais José do lado. O seu esposo já tinha falecido. Ela teve que carregar, né, essa, não vou dizer assim de carga, nem fardo, mas assim,
esse trajeto todo da vida de Cristo, sozinha, né? Sem um companheiro ali, porque quando começou o ministério de Cristo ali, ela não tinha mais seu esposo, ela estava sozinha ali, com os discípulos, né? Vendo seu filho passar por tudo aquilo. Isso é ser mãe, glória a Deus, isso é ser mãe. E valoriza, meus irmãos, em nome de Jesus, a sua mãe, porque mãe é bênção. E só, como nosso irmão falou aqui, só quem perdeu a sua mãe sabe, né, como é difícil não ter a mãe. Glória a Deus. Às vezes bate assim uma solidão, alguma coisa, e eu tento fazer um jeito de correr e abraçar minha irmã, porque eu falo assim, né, as minhas irmãs é como se fosse minha mãe assim, aí eu dou um jeito, quando eu vejo elas dou aquele braço tão forte assim, porque é como, né, é um pedaço da minha mãe também, feminina ali, e é diferente do pai. Não que nós não devemos valorizar nosso pai, devemos valorizar sim. Graças a Deus ainda tenho o meu, né? E devemos valorizar muito nosso pai, nossa mãe, porque são aqueles que, se puder dar a vida por nós, eles dão. Glória a Deus, né? E vamos voltar aqui para a palavra, meus irmãos. Glória a Deus. Ana não ficou prostrada, irmãos. Eu tenho aprendido que quem prostra-se diante de Deus não se prostra diante da adversidade. Glória a Deus. Quem ora ao Senhor, irmãos, quem ora a Deus, quem se prostra perante o Senhor, ele não se conforma, e ele não se prostra para a adversidade, ele não se prostra para as tribulações, para o vento, mas ele fica de pé perante ao Senhor. Glória a Jesus. Ezequiel 2:1, lê aí, varão, Ezequiel 2:1. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Minha versão: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, te manda ficar de pé nesta manhã. Glória a Deus. Ficar de pé, não é para você levantar não. Só palavra. Amém. Ficar de pé, glória a Deus, né? Posição de luta. Posição, tomar posição. Glória a Deus, não ficar prostrado, não abaixar a cabeça para a adversidade, não abaixar a cabeça para o problema, se levantar diante do Senhor, mostrar para o seu problema o tamanho do teu Deus. Glória a Jesus, mostrar para a sua adversidade que você tem um Deus tremendo, grande e fiel. Porque Deus, irmãos, foi aquele que te levantou, foi Deus que te colocou onde você está. Mesmo que o inimigo muitas das vezes possa te afrontar, muitas das vezes que alguém lá possa olhar para você e te olhar com um olhar de desprezo, foi Deus que te colocou, foi Deus que te prometeu, te colocou. Levante, erga a sua cabeça. Glória a Deus. Que as pessoas, que irmãos, uma coisa que uma vez ouvi, uma época que, foi bem na época que eu coloquei o yakisoba lá, eu via bastante aqueles coaches, sabe? E uma coisa que aquele rapaz ali, o nome do rapaz era até o Jorge Motiva. Uma coisa que ele falou, e ele ensinou, ele é até cristão, é um coach cristão. Ele falou que as pessoas, sabe, tendem a respeitar menos aquelas pessoas que andam assim, ó. Olha para as pessoas, sabe que olha assim para as pessoas? Olha assim, de cabeça baixa. Tende a respeitar menos. E principalmente quando tem uma afronta. Quando é aquela pessoa que afronta, eu não estou falando para você brigar com ninguém não, meus irmãos. Entenda bem. Mas o servo de Deus tem que aprender a andar de cabeça erguida. Andar de cabeça erguida. Faz diferente, começa a andar assim, sabe, de cabeça erguida, andar, sabe, mostrando que você é o servo de Deus, mostrando que você é filho do rei, é filha do rei. Nada de andar por aí, irmãos, principalmente naquele lugar que te afronta, principalmente naquele lugar, sabe, que as pessoas costumam te diminuir. Tem pessoa que é especialista em querer diminuir os outros.
E muitas das vezes as pessoas pegam para ele e colocam, realmente eu sou assim mesmo, realmente eu não consigo, eu não posso. Tem pessoas principalmente que diz que é amigo, que diz, não, você é meu amigão, mas conta algo para essa pessoa. A pessoa, mas você não vai conseguir isso não é para você. Tudo, sabe? Já viu aquelas pessoas que você fala, olha, eu comprei um copo, olha o copo que eu comprei. Não, mas você viu, eu comprei um copo, porque ele olha, o copo que eu comprei é melhor que esse seu. Eu comprei isso. Comprou um carro? Poxa, rapaz, esse carro só vive quebrando. Mas por que você comprou esse carro? Esse carro não presta, é o Citroën, né? Os outros que o pessoal fala que não presta. Peugeot, né? É Peugeotzinho, né? Esse carro não presta. Teve um irmão que esse tempo atrás estava falando para mim que ele comprou um carro e chegou todo alegre para contar para o colega dele. O colega falou, esse carro aí, esse carro seu aí, esse carro só vive no mecânico. Né? Esse carro aí dá problema demais, rapaz, é novo, mas daqui um dia você vai ver, está dando problema e tal. Né? Ele não fica alegre com aquilo que o irmão conquista. Sabe, ele sempre quer diminuir o outro, e muitas das vezes o cristão, ele aceita isso. Sabe? Onde você mora? Eu moro no Soberano. Não, eu moro no São João. São João é um lugar assim e tal. Não, mas é verdade, não é seu caso não, viu, varão? Mas assim, só para te colocar para baixo, Irmãos, tem que fugir, eu falo isso para você, adolescente. Olha, você que tem esse tipo de amizade, sai de perto. Sabe, não fica perto, foge desse tipo de amizade. E que tem, irmãos, a gente já foi adolescente. E que já viu amigos igual o Kiko e o Chaves? Que o Kiko, né, sempre fica querendo colocar o Chaves para baixo. Né? Sempre se o Chaves está com a bolinha de trapo lá, o Kiko chega com a bola grandona lá, né, mostrando pro Chaves, querendo colocar ele para baixo. E assim, meus irmãos, e até com os adultos tem isso. Até entre adultos tem isso, irmãos. E o crente anda prostrado, de cabeça baixa, se diminuindo, irmãos. Como o crente gosta, tem cristão que gosta de se diminuir perante os outros. Tudo para ele, tudo que ele tem é ruim e dos outros é bom. Tudo para dele é ruim e dos outros é bom. Ele mesmo se diminui. Ele mesmo se diminui, irmãos. Deus te chamou para andar de cabeça erguida. Deus te chamou para marchar em nome do Senhor. Andar, sabe, de cabeça erguida. Você é servo do Deus vivo. Quem te levantou foi Deus. Deus te fez para vencer em nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, irmão, em Êxodo 14, quando Moisés chegou ali com o povo, atrás Faraó, na frente o Mar Vermelho. A palavra de Deus diz que Moisés clamou ao Senhor. E Deus, ele falou para Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche, que ande adiante. Para o povo não esquecer, né? Que Deus os tirou, já tinha tirado eles da casa de servidão. Deus tinha mandado lá as 10 pragas, tinha livrado o povo. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E você vê, irmãos, que isso, né, foi algo constante ali, no povo, na travessia do deserto. Que a todo momento, em toda adversidade, em todo problema, o povo murmurava. O povo pensava em olhar para trás, em buscar lá, né, e voltar lá para o Egito, da terra de servidão. E esquecer de tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida deles. Deus realizava um milagre, o povo se alegrava, ali vinha a adversidade, o povo esquecia de tudo aquilo que Deus fez. Tudo aquilo que Deus fez. Glória a Jesus. Que a gente, irmãos, venha, glória a Deus, não andar prostrado perante as adversidades, aos problemas. Glória a Deus. Quarta atitude de Ana, irmãos,
Glória a Deus. Ana, né, venceu a oposição e as calúnias. Glória a Deus. Uma coisa bem interessante, irmãos, que os irmãos entendam e compreendam, né, essa passagem aqui que eu vou dizer, amém? 1 Samuel 1, 12, 16. Para finalizar, amém, meus irmãos? Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele teve como embriagado. Ele disse, até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Glória a Deus. Irmãos, como se não bastasse a oposição de Penina, né, que provocava excessivamente Ana ali, agora também tem um líder, né, que pode-se dizer assim, que a calunia. Glória a Deus. O sacerdote Eli. Glória a Deus. Ela não tinha mais a oposição, pode-se dizer assim, naquele momento. Glória a Deus. Né? O sacerdote, o servo do Senhor, né? Pode-se dizer o pastor da igreja, ele se levantou ali, né? Naquele momento ali, contra Ana. Glória a Deus. Como eu falei, né, aqui agora, às vezes, glória a Deus, não vem só dentro do nosso lar a oposição. Às vezes vem no serviço, às vezes vem no trabalho, às vezes vem dentro da igreja. Glória a Deus. E às vezes vem da onde você menos espera. Glória a Deus. Às vezes vem de pessoas que conhecem como servo e serva do Senhor. Glória a Deus. Às vezes a oposição vem da onde a gente menos espera. Glória a Deus. E devemos, irmãos, abaixar a cabeça, tirar do lugar onde Deus te colocou, por causa da oposição, por causa da onde te deu. Irmãos, eu sempre penso assim, a gente sempre tem o que melhorar, a gente sempre tem que ver onde nós erramos, onde nós podemos acertar, para poder sempre prosseguir e seguir em frente. Mas uma coisa que nós não podemos, irmãos, é parar mediante assim as adversidades, mediante aquilo que as pessoas falam ao meu e ao seu respeito. Quem conhece o meu e o seu coração é Deus. Glória a Deus, é Deus. E sempre, irmãos, sabe, enfrentar as adversidades, as calúnias, as afrontas com sabedoria e saber e olhar onde Deus te colocou. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que a Ana sabe distinguir a atitude de sacerdote e a posição do sacerdote. Você vê que ela fala, né, ela não fala simplesmente de qualquer jeito com o sacerdote. Ela fala, meu Senhor. Olha a diferença dela saber lidar com a situação. Ela sabia, né, que pode-se dizer assim, que de repente o inimigo podia estar... E a gente olha para a vida de Eli e olha para a vida dos seus filhos e vê assim que pode-se dizer que não estavam mais ali na posição. Seus filhos ali, por estarem, né, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, e por Eli, pode-se dizer assim, está passando um pano para aquilo que os seus filhos faziam. Glória a Deus. Mas mesmo assim,
aquela mulher olhou para ele como sacerdote, como servo do Senhor. Irmãos, né? A gente vê que às vezes, vamos se dizer assim, numa empresa, quantas das vezes um chefe se levanta contra um funcionário, que muitas das vezes até sabe que o chefe muitas das vezes está sendo injusto, e às vezes o chefe, né, não está agindo com justiça com ele, mas ele sabe a sua posição e sabe a posição do seu chefe. Glória a Deus. Irmãos, muitas das vezes, uma coisa que eu sempre falo com a Simone, tem, assim, pode-se dizer assim, que problemas, tem adversidades que a gente vence, primeiramente na oração, com a ajuda do Senhor e com sabedoria. Glória a Deus. Ana, ela não se levantou praguejando contra o servo do Senhor. Ela sabia quem ele era. Glória a Deus. E quantas das vezes, irmãos, nós, em meio à adversidade, em meio às calúnias, às afrontas, nós às vezes deixamos até de ser abençoado pelo Senhor Deus. Por muitas das vezes não saber, pode-se dizer assim, a nossa posição naquele momento. Por mais que a outra pessoa esteja errada, mas sabe, você ganhar a situação, você vencer a batalha ali com sabedoria, sabe, como a palavra de Deus diz, né, se fazer de tolo, muitas das vezes para ganhar o tolo, pode-se dizer assim. E às vezes, irmãos, a gente vai passar por adversidades, por problemas, que a bênção está naquele lugar, a bênção sua está ali, naquele lugar. E o Senhor, sabe, às vezes até permite a gente ser afrontado ali para saber onde está o nosso coração, para a gente ser provado ali verdadeiramente, porque Deus tem algo maior para nossas vidas naquele lugar. E às vezes, mediante a calúnia, a afronta, nós agimos nós mesmos por impulsos e falamos coisas que não é para falar, tomamos atitude que não é para, sabe, tomar, e o lugar que a gente deveria ser abençoado, muitas das vezes nós não somos. Por muitas das vezes falar demais, por muitas das vezes falar, muitas das vezes que não deve. Glória a Deus. Ana, ela sabia qual era a sua posição. E sabia qual era a posição de Eli como sacerdote. Pode-se dizer assim que mesmo ele no erro ali, ela teve sabedoria em tratar com o servo do Senhor. E é mesmo assim, meus irmãos, Deus ele quer nos abençoar. Mas nós devemos ter sabedoria, sabe? Aquela sabedoria muitas vezes de esposo, aquela sabedoria muitas vezes de esposa dentro do lar. Quantos homens e mulheres deixam de ganhar, né? É casos e casos, meus irmãos, entendam, há casos e casos. Deixam de ganhar seus esposos para o Senhor, por muitas das vezes falta de sabedoria. A sua esposa para o Senhor por falta de sabedoria, de mostrar quem é o Deus que está dentro da vida dela, quem é o Deus qual ela está servindo. Sabe, querer fazer tudo por força e por violência, porque se acha injustiçada, mas irmãos, muitas das vezes nós resolvemos com sabedoria. Com sabedoria. Irmãos, eu já passei por situação, né, eu sei que há casos, irmãos, que a pessoa tem que dar uma de maluca, às vezes, para algumas coisas acontecerem. Mas há casos, há casos. Eu já vi pessoas num lugar demorando para ser atendido, e a pessoa brigando, e aquelas pessoas que mais brigam, que mais, né, faz arruaço, são as que mais demoram muitas das vezes de ser atendidas. Porque a pessoa olha, aquela pessoa, não, está fazendo bagunça, vai sentar, vai esperar mesmo, agora vai esperar. Né? Às vezes é assim. E às vezes aquela pessoa que chega com educação, né, e fala, olha, poxa, conta a situação, às vezes a pessoa se compadece daquela pessoa. E pela educação que ela tem, ela consegue resolver o seu problema. Nem tudo, irmãos, é por força e por violência. Às vezes é por sabedoria.
saber a sua posição, saber a posição daquela pessoa. Irmãos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, que nessa manhã, glória a Deus, você possa ser abençoado em nome do Senhor, irmãos, e que você possa refletir, glória a Deus, sobre essa mensagem, sobre Ana, sobre essa mulher sábia, glória a Deus, ao qual não desistiu de ter seus filhos, né, do seu filho, pode-se dizer assim, seus filhos ao seu, né, no seu braço, que depois ali, que ela entrega o seu filho ali para o sacerdote, na casa do Senhor, a palavra de Deus diz que ela, né, tem filhos e filhas depois, glória a Deus, ela não desistiu dos seus sonhos. E da mesma maneira, irmãos, que o Senhor Jesus possa trabalhar na sua mente e no seu coração, te dar força, estratégia, atitude, para no dia da adversidade, o Senhor te capacitar e você sair de chave de vitória. Amém? Dessa adversidade, desse problema, desse seu sonho, desse milagre, ao qual você, né, tem apresentado na mão do Senhor. E que Deus, irmãos, vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Você possa aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.